Olá, eu sou o Matheus e eu vou apresentar meu projeto de pesquisa, que é sobre a ecotoxicidade e a ingestão de microplásticos de polietileno por Daphnia similis em dois cenários de exposição. O projeto foi orientado pelo professor Dr. Evaldo Espíndola e pelo Dr. Alan Ogura. A pesquisa foi pautada na contaminação por microplásticos, que são contaminantes emergentes, sobre os quais a preocupação tem aumentado nos últimos anos em função da sua detecção em diversos compartimentos ambientais e da sua potencial toxicidade para o meio ambiente. Dessa forma, esses microplásticos podem atingir os corpos hídricos através de diversas rotas de contaminação e assim desencadearem efeitos tóxicos para os organismos aquáticos que neles residem. Em função disso, a pesquisa objetivou principalmente avaliar os efeitos tóxicos letais e subletais causados em Daphnia similis, que é um organismo aquático, um microcrustáceo, após a exposição a microplásticos. Também objetivamos verificar a ingestão de partículas em exposição aguda e crônica e comparar os efeitos em dois cenários de exposição, uma contínua e uma pontual. Para isso, utilizamos microplásticos de polietileno de ultra alta densidade, com dimensão variando de 34 a 50 micrômetros, e esse material foi utilizado nos ensaios de ecotoxicidade com o bioindicador Daphnia similis, que é um organismo teste filtrador que pode representar os organismos da coluna d'água, conforme a referência da ABNT e de Galo 2023. Primeiramente, os ensaios de ecotoxicidade aguda foram feitos com o objetivo de se identificar os efeitos letais para os organismos. Dessa forma, foi feito considerando 5 concentrações, de 10 a 160 mg por litro, cada uma com 3 réplicas, as quais comportaram 100 ml de solução teste e 10 organismos cada. A duração dos ensaios foi de 48 horas e os endpoints analisados foram a mobilidade e a injeção de partículas. Além disso, também houveram os ensaios de ecotoxicidade crônica, que objetivaram, por outro lado, identificar os efeitos subletais sobre os organismos dessa contaminação por microplásticos. Por causa disso, foram consideradas somente 3 concentrações, de 10 a 40 mg por litro. Cada uma dessas concentrações considerou 10 réplicas, sendo que cada uma também comportou 100 ml de solução teste, mas somente em um organismo. A duração desse ensaio foi de 15 dias, os endpoints analisados foram a reprodução, o crescimento e a ingestão. E uma particularidade sobre esse ensaio é que ele foi realizado 2 vezes, uma considerando o cenário de exposição contínua, em que durante esses 15 dias do teste houve a contaminação de microplástico, e um cenário de exposição pontual, em que somente os primeiros 2 dias do ensaio houve a contaminação por microplástico, e os demais dias os organismos estavam submersos em água limpa. Dessa forma, nos ensaios de toxicidade aguda, não foi observada a imobilização dos organismos, mas foi observada a alimentação. E como é possível observar na imagem esquerda, esse acúmulo de microplásticos no trato digestivo dos organismos, apontados pela seta, cresceu conforme a concentração foi aumentada. Além disso, também foram encontrados microplásticos aderidos à carapaça dos organismos. Dessa forma, nós podemos apontar que esse acúmulo de microplástico nos organismos pode desencadear em danos a diversos processos biológicos que eles apresentam, e no caso da adesão à carapaça, pode ainda dificultar o seu nado e a sua mobilidade. No caso da toxicidade crônica, a ingestão também foi verificada, mas somente no caso da contaminação contínua, o que pode indicar que esses organismos são capazes de depurar ou eliminar essas partículas plásticas. Além disso, no caso dos efeitos subletais, temos a reprodução, em que só foram observadas diferenças significativas no caso da exposição contínua. No entanto, no caso do crescimento, foram observadas diferenças significativas para os 2 tipos de exposição, a contínua e a pontual, o que pode sugerir que, mesmo se os organismos eliminarem esses microplásticos, eles podem, assim, ainda sofrer os efeitos tóxicos ao longo do seu ciclo de vida. Dessa forma, nós podemos concluir que houveram efeitos subletais nos ensaios realizados e não houveram efeitos letais. Também conseguimos concluir que a Daphnia similis é capaz de ingerir microplásticos conforme a concentração no meio, é uma relação crescente. Também podemos concluir que a ingestão de microplásticos, mesmo se for temporária, pode apresentar toxicidade. E além disso, essa ingestão de microplásticos também pode acarretar no carreamento de outros contaminantes orgânicos, como por exemplo os agrotóxicos, para o interior dos organismos, que é o tema da minha atual pesquisa, uma continuação dessa primeira iniciação científica. Muito obrigado a todos pela atenção, obrigado também ao Cicusp pela oportunidade e ao Programa Unificado de Bolsas pelo financiamento. Até logo.